passada, nós falamos sobre demissão aqui no MD, você lembra, né? O assunto, como a gente previa, rendeu muitas dúvidas e ficaram várias no nosso WhatsApp. Então, como prometido, e assim como vocês pediram pra gente também, a gente volta a falar sobre o tema agora, no quadro Seu Direito. E também, como prometido, aqui no estúdio, eu recebo mais uma vez a advogada Lígia Marrocos. Durante o programa da semana passada, a gente já havia firmado esse compromisso, né, doutora? Bom dia pra você. Bom sempre dia. elegante, sempre linda. Obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. É sempre uma delícia estar aqui com vocês. Mas pra gente também. E ó, você pode participar ainda, enviando perguntas, mais questionamentos para o WhatsApp do Mulher Demais. O que acontece? Na semana passada foram muitas dúvidas que chegaram. A nossa produção captou todas elas. A gente vai colocar em tela para que a doutora Lígia traga essas informações para a gente. Mas não custa nada reforçar que você continua interagindo comigo através do nosso zap. É o 99105-0400. Já vamos começar direto com as perguntas, porque doutora. Ficou muita gente sem resposta. Muita gente, pois é. Já solta aí a primeira telinha pra gente entender melhor esse assunto, tá? Tem uma funcionária que eu estava para dispensar, mas ela engravidou. Em quanto tempo após seu retorno eu posso demiti-la? Tem algum risco dessa funcionária me colocar na justiça? Nesse caso aí, é uma dúvida do empregador. Do empregador. Né? E já é um empregador bem consciente. Veja que ele já fala: quanto tempo após o retorno eu posso dispensar a empregada gestante? A gestante, ela dispõe, ela goza do que a gente fala, do que a gente chama de estabilidade. Ela não pode ser dispensada. O que é que o seu telespectador quer saber aqui? Ele quer saber após quanto tempo do retorno da licença maternidade essa gestante pode ser dispensada. Ela tem um prazo de estabilidade de 5 meses após o parto. Então, é desde o momento em que ela sabe que está grávida, ou às vezes nem sabe, ou seja, desde a concepção até 5 meses após o parto. Entendi. Aproveitando essa dúvida, né, já que é um tema que geralmente também traz outros questionamentos, se por acaso uma funcionária for demitida e só fica sabendo depois desse processo de demissão que está grávida, também como é que acontece? Pois é, acontece muitas vezes. A mulher está naquele período que ainda não descobriu e acabou sendo dispensada. Ela tem direito a ser reintegrada. Reintegrada significa que ela precisa daquela vaga de emprego de volta. O empregador precisa conceder a ela o direito de retornar ao trabalho. Agora, se ela exercia, por exemplo, uma atividade insalubre ou perigosa, a empresa precisa mudar a função para que ela possa resguardar a saúde do nascituro daquele bebê que está por vir. Ainda que seja uma demissão com justa causa, que foi uma das temáticas da semana passada? Já na justa causa, não. O que é que a gente precisa ter em mente, pessoal? Falta grave, justa causa, não tem perdão. É um comportamento imperdoável, ainda que ela esteja grávida. Então, prestem bem atenção. Tudo que eu falei aqui da estabilidade da gestante é considerando o cenário da dispensa sem justa causa, tá? Que é a dispensa imotivada. Muito bem, bom frisar. Vamos soltar aí mais uma tela? Mais uma pergunta que ficou aí no nosso WhatsApp na semana passada. Agora a pergunta da Fátima. Com 5 meses de registro na CLT, tem o direito a seguro-desemprego aí, obviamente, num caso de uma dispensa? Eu acho que a Fátima quis dizer o registro na carteira de trabalho, né? Deve ser um emprego seletista com registro na CTPS. Não tem, Fátima. Você só vai ter direito ao seguro-desemprego depois de 12 meses ininterruptos de trabalho. Lembrando sempre, pessoal, que para o seguro-desemprego, vocês precisam prestar atenção a quanto tempo você recebeu pela última vez, tá? Porque o número de parcelas vai, inclusive, diminuindo a cada vez que você recebe o seguro-desemprego. Certinho. Mais uma tela aí pra gente, mais uma dúvida. Estava há 20 dias trabalhando em um órgão público. Precisei me ausentar para tratar um problema de saúde. Quando estava terminando o atestado, soube que fui demitida sem justa causa. O que fazer? É a pergunta da Ana Flávia. Pronto, a Ana Flávia traz pra gente um outro cenário, que é quando o empregador é um órgão público. Aqui a Ana Flávia é prestadora de serviço. Infelizmente, ela não tem estabilidade nenhuma, né? Nos órgãos públicos, os servidores só têm estabilidade quando eles são concursados.
infelizmente o cenário dela não é o mais, o que a gente gostaria que acontecesse. Ela não é estável e ela pode ser dispensada. Certinho, vamos soltar aí mais uma tela. Você está vendo aí o andamento, como é que está sendo, para a gente conseguir, né, contemplar todo mundo. Se eu for demitido, eu tenho direito a receber o FGTS? Recebi o saque aniversário, mas já optei pelo saúde rescisão. É o Gomes. Tem várias nuances aí nessa pergunta, né, doutora? Existe. Quando se faz a opção pelo saque aniversário, você já antecipa o recebimento daquele montante que está lá depositado na sua conta vinculada. Mas, se houver uma dispensa sem justa causa, ou seja, se ele for dispensado imotivadamente, ele vai poder receber apenas a multa, aqueles 40% do FGTS, certo? O valor total, não. E por que isso? Porque no saque aniversário, ele já vai antecipando o recebimento do montante total. Né? Entendi. Já privilegiei várias perguntas que chegaram na semana passada. Vou trazer uma que chegou hoje, então, né? Nossa telespectadora aqui, a Mazer, ela disse que trabalhou em uma empresa intermitente, saiu de lá, assinou a rescisão, mas não pediram a carteira de trabalho para dar baixa. Ela quer saber o que é que pode fazer aí nessa situação. A assinatura da carteira, ela é uma formalidade que é necessária, porque a carteira de trabalho é aquele documento que o empregado carrega com mais carinho. Quantas vezes a gente não chega em uma audiência e há um empregado numa função mais simples que carrega aquela carteira de trabalho num saquinho plástico com tanto zelo, né? Então, a rescisão dela foi formalmente estabelecida. Ela disse que assinou a rescisão. Só não pegou ela a carteira pode de sim volta. pedir a esse empregador que faça a baixa na carteira dela. Certinho, ela pode voltar então até a empresa, sem problema nenhum. Com o pessoal do RH, para que não fique, exatamente, para que não fique aquele contrato em aberto. Se registraram na carteira, está lá em aberto, então precisa ser dada a baixa, né? Que é o registro da saída. Certinho. Agora a pergunta da Clau Ferreira também chegou hoje, tá? Ela pergunta o seguinte: o empregador pode demitir o funcionário durante o período de experiência? Pode sim, principalmente se ele tiver cometido uma falta grave. O período de experiência é aquele que vai até 90 dias. Pode ser feito em 2 períodos. Às vezes a empresa faz 45 e 45, 30 e 60. Mas se nesse intervalo acontece uma falta ou a empresa já percebe desde logo que aquele empregado não se enquadrou naquela função, não tem as aptidões, ele pode proceder à dispensa. Muito bem. A gente falou logo no comecinho sobre a questão de funcionárias gestantes, né, doutora? E o Jefferson perguntou o seguinte: eu fui demitido no mês de abril desse ano e depois de 2 meses eu descobri através de exame que eu tenho artrose e cido do cárpio. Perdoa se eu falei errado, tá? E ela disse que esse telespectador perguntou se, mesmo assim, a empresa continua com esse direito de demiti-lo, se ele precisa, enfim, voltar de alguma forma, se ele tem o direito de voltar ao trabalho, ou se Qual tem, o nome dele, sabe, Bruno? é o Jefferson. Ou então, quem sabe, algum auxílio, doutora, nesse caso? No caso, é o seguinte, toda doença, ela só vai ser respaldada nesse ambiente de trabalho se houver algum nexo de causalidade, ou seja, se houver uma relação entre a doença, o quadro diagnosticado e a atividade laboral que o Jefferson realizava, né? Então, há alguma proteção desde que fique comprovado que a artrose, acho que é síndrome do carpo, eu não acho é? que sim. Eu acho que é síndrome do carpo. Foram desenvolvidas em decorrência da atividade laboral. Entendi. Se ficar comprovado esse quadro, aí ele volta lá para o que a gente conversou semana passada. Ele vai ter a estabilidade acidentária, né? Se ele recebe um benefício previdenciário acidentário por mais de 15 dias, e aí ele vai sim ser detentor da estabilidade, não poderia ser dispensado. Agora, é um quadro um pouco mais delicado porque já faz 2 meses. Isso. Nada impede que ele procure um médico e faça uma perícia, até mesmo pelo INSS. Sim, muito bem. Várias perguntas respondidas aqui. No próximo bloco, a gente vai trazer mais questionamentos. A doutora Lígia vai continuar aqui com a gente, né, doutora? Sim, senhora. Então, daqui a pouquinho, a gente volta a conversar sobre demissão. Algumas perguntas que ficaram da semana passada e outras várias que já estão chegando pelo WhatsApp do Mulher Demais. Então, volta daqui a pouquinho. Estarei Combinado? aqui. Tá certo. Combinado, então. E olha, só para te lembrar.